Boa tarde para você que nos acompanha aqui no Facebook do site Serra em Pauta. Sou o jornalista André Tages e a partir de agora a gente completa as 10 entrevistas que faremos ao longo dessa cobertura especial, cobertura das eleições 2020. Você que já votou ou você que deve ir votar até às 17 horas da tarde e que nos acompanhou no período da manhã. Entrevistamos pela manhã os candidatos Antônio Feldman, do Podemos, Júlio Freitas, do Republicanos, Vinícius Ribeiro, do Democratas, Marcelo Slavieiro, do Novo, Renato Toigo, do PSL, Carlos Búrigo, do MDB, e o candidato Renato Nunes abriu mão da entrevista que estava agendada durante a manhã. Agora à tarde eu tenho a companhia do jornalista Ariel Rossi Grifante, e daqui a pouco nós damos início às últimas 4 entrevistas desta tarde, que completam aí então os 10 candidatos, dos 11, 10 candidatos que nos concederão entrevistas neste domingo, dia de eleição. Já se passam, a eleição começou às 7 da manhã, um horário diferente das demais por conta da pandemia do coronavírus, e a partir de agora, daqui a pouquinho, já tenho a visualização do candidato Nelson Darrigo, que está se preparando para entrar ao vivo neste bate-papo com 10 minutos, e eu dou boa tarde agora ao Ariel, que se junta à cobertura do Serra em Pauta, ele que também já havia estado nas entrevistas que fizemos ao longo da campanha eleitoral. Boa tarde, Ariel. Boa tarde, André. Boa tarde a quem acompanha o Facebook do Serra em Pauta. Uma eleição tranquila em Caxias até o momento. 2 ocorrências apenas se destacaram durante esse período da manhã até agora. Uma desorganização de filas que ocorreu no Colégio Emílio Meyer, na área central, aqui no bairro de Lourdes, que foi prontamente resolvido com a reordenação das sessões eleitorais. E um episódio em uma das sessões, eu não recordo qual, teria que verificar, que um eleitor chegou para votar e outra pessoa já tinha votado no lugar dele, porque houve um erro de cadastramento, ali, de digitação provavelmente, mas a juíza eleitoral anunciou que vai ser apurado. Ademais, bastante tranquilo, eu votei na minha sessão, no Colégio São Carlos, as sessões bem distribuídas, as pessoas respeitando o distanciamento, as pessoas que estão trabalhando, os voluntários fazendo orientação, tudo bastante organizado, pelo menos naquele local. Muito bem, nós já temos aqui a presença do candidato Nelson Darrigo. Ele está só ajeitando a câmera para que a gente possa iniciar. Vamos esperar ele concluir. Nelson, já podemos concluir? Só faz um sinal de positivo. Já podemos então incluir o Nelson na entrevista. Estou fazendo agora. Candidato Nelson Darrigo. Boa tarde, como vai, senhor? Boa tarde, André. Boa tarde, Ariel. Desculpa, Boa tarde. Eu estou sem o tripé, eu esqueci de trazer o tripézinho de fixação do telefone, então eu estou com ele na mão. Se ficar um pouco trêmulo aí, me desculpem, tá? Não tem problema. Não tem problema, candidato. A gente, o que mais nos deixa contente é poder conversar com o senhor e também abrir esse espaço, mesmo espaço que a gente está concedendo aos outros candidatos. O que mais importa é o conteúdo, não é a estética. Beleza. Candidato, o senhor já votou no final da manhã. Queria iniciar essa entrevista perguntando como é que o senhor faz uma análise, que análise o senhor faz desta campanha eleitoral, a sua primeira disputa eleitoral? Olha, Ariel, aquilo que nós conversamos durante a campanha, eu tô debutando na política, né? Então a expectativa sempre é positiva, né? Porém, a gente procura deixar sempre os pés no chão para não extrapolarmos na expectativa e nos preocuparmos com ela, né? Eu entendo que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Reconhecemos o tempo que foi curto, o próprio tempo de campanha foi curto. Eu acho que se nós tivéssemos mais uns 15 dias,
nós teríamos tido a possibilidade de nos mostrarmos mais, até pelo desconhecimento que eu tenho, inclusive eu reconheço isso, nos bairros de Caxias. Nós conseguimos aproximadamente visitar uns 22, 25 bairros, e a gente sempre, em todos os bairros que nós fomos, em todas as reuniões que nós tivemos a oportunidade de participar, nós nos sentimos muito bem, porque as ideias foram muito bem aceitas, muito bem recebidas. Isso nos deixa gratificado em relação ao trabalho que nós nos propomos a fazer e o que nós realmente conseguimos fazer, né? Então, a expectativa é boa. Eu acho que, de tudo, nós chegando, tendo sido reconhecidos para o segundo turno, é muito bom para nós, porque vai nos mostrar que as nossas ideias foram bem aceitas, que o nosso posicionamento político também. Então, isso nos gratifica e nos deixa ainda mais animados em relação ao resultado. Mas, da urna, há tempos atrás a gente dizia que cabeça de juiz, urna e barriga de mulher, ninguém sabe o que sai. A medicina já nos provou que, no caso da mulher, a gente já sabe antes ainda, muito antes do feto ter um tamanho para poder ser reconhecido, já se sabe se é homem ou se é mulher. Nas urnas ainda não, né? Por mais pesquisa que a gente faça, nunca representa, o índice de erro pode ser muito grande, né? Porque o escopo de apuração nem sempre é aquilo que precisa ser levado em consideração, mas vamos esperar. Eu acho que pelos contatos, pelos resultados e pelo que nos informam, pelo que nos dizem, a aceitação do nosso nome foi muito boa. Candidato, o senhor foi o articulador da tentativa de construção, de criação do Aliança pelo Brasil em Caxias do Sul, o partido idealizado pelo presidente Jair Bolsonaro. Nesse sentido, eu quero fazer uma pergunta. O presidente tem, inclusive em relação às eleições americanas e em outros momentos, colocado bastante questionamentos com relação à confiabilidade das urnas eletrônicas. O senhor agora, ao final, fez uma referência às urnas. Eu queria saber a sua posição como um líder, o senhor é um líder partidário, porque é o candidato a prefeito, quanto à confiabilidade nas urnas. O senhor confia no processo eleitoral como ele é hoje? Olha, eu não tenho alternativa de confiar ou não confiar. O que nós precisamos sempre levar em consideração que este é o sistema, né? Se tentou mudar algumas regras, inclusive que se pudesse auditar o sistema. Eu acho que a única falha no sistema é a impossibilidade dele ser auditado. Em tudo que é lugar do mundo, inclusive nas grandes empresas, em todas as empresas e nas companhias, principalmente nas empresas de sociedade anônima, que têm os seus números divulgados nas bolsas de valores e publicados nos jornais, essas empresas são obrigadas a manter uma auditoria independente para que esses números sejam comprovados e auditados. Eu acho que a única falha que nós temos no nosso processo é que, infelizmente, a gente fica ouvindo aí, como vocês comentaram, gente que chegou na urna e alguém votou no lugar dele, né? Eu acho que a partir do momento que existir a possibilidade de uma auditoria, se consegue confirmar se houve algum dolo. Porque não tem coisa mais nobre para mim do que o respeito ao voto do eleitor. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos é justamente isso. Só que nos Estados Unidos existe a possibilidade de auditar, porque todos os votos são impressos. Ou seja, é que nem nós fazíamos aqui com o vestibular há muito tempo atrás. Tu tinha um cartão que ele era preenchido, esse cartão, ele era pintado com um lápis preto, né? E a conferência era feita através de uma leitura desse cartão, e aí se fazia a conferência da prova, e além da conferência da prova se fazia a apuração dos resultados e o sistema aí fazia toda a classificação para que todos pudessem ter a sua prova auditada. Este sistema permite que a auditoria seja feita.
porque existe uma prova escrita, independentemente de identificá-la. Se nós tivéssemos apenas uma impressorinha de cartão de crédito no lado da urna, aquele voto seria impresso, tu pegaria o voto, olharia para o voto e dizia assim, esse foi o voto que eu fiz. Coloca na urna e, por uma análise de amostra, de uma amostragem, como a gente faz em todas as empresas públicas e privadas, quando você recebe um lote de material, você pega esse material, seleciona ali 3, 4, 5 amostras, 30 mil peças, seleciona 100 peças, testa, mede e tu aprova o lote todo ou não. O que eu diria que esse sistema permitiria, o que eu digo é que esse sistema permitiria e permitirá que em uma amostra, quantas urnas tem em Caxias do Sul? 2.000, estou chutando o número, 2.000. Pega 20 urnas e faz a apuração, pega 20 urnas e conta esses votos manualmente. Confere com o relatório que sai do computador, este relatório confirmou, está confirmada a eleição. Não precisa apurar tudo. Olha, deu um erro, apura tudo. É o que eles estão fazendo nos Estados Unidos. Aquelas regiões onde foi comprovado algum problema, e pelo que me disseram, a Pensilvânia iniciou a recontagem dos votos, e teve um outro estado que já teve uma apuração e que houve a mudança, tanto que o Biden estava com 184 votos, pela última informação que eu recebi, e hoje já chegou nos 270. Então, se esses números são verdadeiros, eu não sei, mas foram informações que circularam, né? O que a gente precisa é esperar que essas ações judiciais e essa recontagem que está sendo feita nos Estados Unidos cheguem a cabo. E, a partir daí, até o dia 20 de janeiro, será empossado o novo presidente. Só a título de informação, candidato, respeitando as colocações que o senhor fez, o TSE ele afirma que existe possibilidade de auditoria, inclusive há uma empresa terceirizada que participa do processo, Maciel Assessores SS Limitada. Ela foi contratada em 2018. Tem uma matéria sobre isso na capa do UOL de hoje, para quem estiver nos acompanhando, estiver interessado em verificar se as informações ali são suficientes nesse nível de auditoria. Mas voltando para a nossa eleição municipal, candidato, qual a sua expectativa com relação à eleição proporcional, à eleição para vereadores? O senhor concorre com chapa pura, com o Patriota, tendo o apoio do PRTB e uma nominata de vereadores que estima eleger quantos representantes? Assim, nós tínhamos no início da campanha uma estimativa de elegermos até 2 vereadores, tá? Eu acho que essa estimativa aí é a mais correta, porém, dependendo da campanha e dependendo da aceitação da nossa campanha, nós poderemos ter uma aceitação, tanto na campanha quanto na legenda, de podermos eleger mais vereadores. Depende única e exclusivamente como é que eu posso dizer assim, da aceitação da nossa campanha e da votação que a majoritária poderá fazer, tá? Vamos supor que nós tenhamos lá 30 mil votos de legenda, na proporcional, a gente estima que poderemos eleger até 3 vereadores. Se for 20 mil votos, 2 vereadores. Então, em números redondos, poderá ser um pouco mais, um pouco menos, nós deveremos ficar com um coeficiente de eleitoral na faixa de 10 mil votos para eleger vereadores, votos de legenda. E deveremos ter entre 1.200 e 1.300 votos, se esse número for verdadeiro, né, a quantidade mínima de votos que um vereador terá que fazer para ter direito a usar o voto de legenda. A expectativa é para todos, tanto no lado da majoritária quanto do lado da proporcional, né, da candidatura dos vereadores, né? O que eu queria só fazer um comentário, Ariel. Uma coisa é auditar o sistema, mas o voto tu não consegue auditar.
Entendeu? Por quê? Porque tu não tem um comprovante escrito, a não ser aquilo que está registrado. Se tiver alguma falha ou alguma alteração ou alguma burla no sistema, tu não consegue avaliar e tu não consegue auditar, né? Eu digo que os americanos, nesse aspecto, em Certo. virtude do voto ser expresso, ser impresso e depois escaneado, ele propicia e permite uma auditoria mais plena. No nosso caso, a gente não consegue auditar, porque a gente não consegue contar os votos, e sim aquilo que está registrado na urna. Tá? É só essa a minha colocação. O resto, todos dizem que é viável, que é legal e tudo. Tal. Eu acredito nos homens, então eu também parto para dizer assim, enquanto a gente não puder auditar, nós precisamos acreditar. Candidato, a gente está sobre a hora, mas eu gostaria de, até para cumprir com o nosso horário, com o nosso próximo entrevistado, mas eu gostaria que o senhor falasse, em pouco tempo, deixasse uma mensagem para o eleitor caxiense que lhe recebeu durante esse período de campanha. Eu sou muito agradecido a Caxias do Sul a oportunidade de ter podido participar desse pleito, né? O resultado é o resultado do trabalho de todos aqueles que se engajaram na nossa campanha. Eu tenho um respeito muito grande por todos os candidatos, né? E que Caxias do Sul tenha consciência e discernimento para eleger o melhor. Independentemente se nós formos ou não os escolhidos, o nosso respeito é total. Não existe posição mais soberana do que o voto. O voto é soberano. E todo caxiense tem, sim, que votar e escolher. Porque quando a gente não vota e não escolhe, os outros votam e decidem por nós. Igual num condomínio. Quando a gente não vai na reunião do condomínio, os que estão presentes decidem por nós. E nós precisamos, sim, fazer com que a nossa vontade seja manifestada. E só se manifesta no voto. Muito obrigado a vocês, André, Ariel, pela possibilidade de nos apresentarmos a nossa comunidade como um todo, né? Muito obrigado, Caxias do Sul, por me permitir entrar na casa de cada um e mostrar as nossas ideias, e apesar do pouco tempo, infelizmente, mas no segundo turno talvez a gente tenha uma possibilidade diferente, melhor de mostrar as nossas ideias e de trazer todo mundo para trabalhar junto com a gente. Muito obrigado de coração. Candidato, o senhor já se encontrou com algum outro candidato hoje, durante a manhã de hoje? Não. Hoje não me encontrei com ninguém. Não tive essa oportunidade. Vou lhe dar essa oportunidade, então, de conversar com o nosso próximo candidato brevemente, para a gente dar início a outra entrevista. Olha aí. O candidato Pepe Vargas está com a gente. Daqui a pouco ele concede a entrevista pelo mesmo período que o Nelson concedeu. Alguma palavra, alguma manifestação de um para o outro? Prazer muito grande em te ver, Pepe. Te desejo sucesso e que a nossa Caxias escolha o melhor. Né? Boa tarde, Nelson. Boa tarde, André. Boa tarde, Ariel. Boa tarde a todos e todas. É isso. Cabe à população, né, nesse momento, definir. Eu acho que, independente do resultado eleitoral, depois das eleições, nós precisamos nos unir em defesa da nossa cidade. Eu acho que é esse o espírito de um processo democrático. Parabéns aí pela campanha, Garrido. Sucesso. Para nós todos, um forte abraço. Obrigado pela oportunidade, turma. Boa entrevista. Obrigado, Nelson. Obrigado, candidato. Muito bem, agora a gente dá início à nossa entrevista com o candidato à Prefeitura de Caxias do Sul, Pepe Vargas, do PT. Pepe, obrigado por nos conceder esse espaço na agenda. Eu sei que está bastante movimentada a tua agenda hoje. Te agradeço de antemão e já encaminho a primeira pergunta, que análise tu faz deste cenário eleitoral diferenciado dos anteriores? Uma campanha, de fato, diferente, porque, primeiro, mais curta, num período diferente, né? Uma campanha curta. Mas, basicamente, o que eu vejo assim, de diferença fundamental? Não deu para fazer reuniões maiores, né? Aquela tradição de fazer reuniões em salões comunitários,
fazer atividades desse tipo. Nós sempre iniciávamos a nossa campanha com um grande jantar de lançamento da campanha. Em fevereiro, inclusive, nós já tínhamos, a direção do partido já tinha até reservado o Salão dos Capuchinhos, que nós pretendíamos fazer o jantar de lançamento lá. Isso não deu para fazer, não deu para fazer comício também, né? Nós sempre fazíamos comícios. Todas as nossas campanhas tiveram comícios. Esta não teve comício. Tá? Acho que basicamente essa é a diferença. Agora, deu para caminhar pelos bairros, deu para conversar com as pessoas, deu para apresentar as propostas de um programa de rádio e televisão. As redes sociais adquiriram maior importância, sem sombra de dúvidas. E eu acredito que a gente conseguiu levar a nossa mensagem. Nós procuramos apresentar propostas para o momento em que vivemos. Na nossa avaliação, a nossa cidade, infelizmente, nos últimos anos andou para trás. Nós já fomos referência nacional no Sistema Único de Saúde, hoje perdemos essa condição. Eu diria que é vergonhoso a condição da saúde, porque não tem medicamentos básicos, porque não fazem uma licitação, não tem medicamentos especiais, tem fila para conseguir uma consulta na unidade básica, tem filas de mais de ano para conseguir uma consulta especializada, fila de mais de ano para conseguir um exame especializado e fila de mais de um ano para conseguir uma cirurgia eletiva. E isso tudo não aconteceu nos últimos 3 anos, isso já vinha acontecendo de um tempo para trás, há mais tempo foi sendo desmontado progressivamente a saúde. No que diz respeito ao desenvolvimento econômico também. Mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos um desemprego grande, muitas empresas indo embora de Caxias ou não se instalando aqui. A prefeitura, para conseguir um licenciamento ambiental, para conseguir um documento, uma licença para abrir uma empresa, aqui em Caxias virou uma burocracia que inferniza a vida de qualquer um que quer empreender. Então, tem questões nacionais que levam à situação da economia não estar bem, tem a pandemia que agravou, mas também tem questões locais que a prefeitura podia ter resolvido e não resolveu. Por isso que, na nossa campanha, nós dizemos que a nossa prioridade, eu e o Libardi, nosso candidato a vice, temos sido incansáveis em dizer que a nossa prioridade é a saúde e a geração de emprego e renda, sem esquecer da segurança, sem esquecer da educação. A educação também é outra barbaridade, faz uma década a mais já que se tornou obrigatória a educação infantil dos 4 a 5 anos, o poder público garante vagas a todos, e aqui em Caxias as pessoas têm que entrar na justiça para conseguir vaga, e a prefeitura compra algumas vagas na rede privada e não compra outras, depois é condenada, e gasta mais ainda para construir vaga. Nós estamos com escolas interditadas, porque não foi feita a manutenção da estrutura física do prédio onde a escola fica, e a prefeitura pagando aluguéis caros e pagando transporte escolar caro, por não ter planejado, não ter feito nem a manutenção de uma escola. Então, essas questões todas que nós vimos, né, a prefeitura não se modernizou tecnologicamente. É uma coisa impressionante, por isso que a gente... o que eu vi muito antes da campanha, as pessoas me perguntam, tu tem que voltar a ser prefeito. Né? Eu fui prefeito durante 8 anos, eu tenho dito que as pessoas podem comparar o nosso governo, o que a gente fez. Para quem eventualmente não teve a oportunidade de acompanhar o nosso jeito de governar, eu tenho dito, olha, converse com as pessoas da tua confiança que acompanharam o nosso jeito de governar, eu tenho certeza que vão te dizer que nós fizemos um bom governo, porque nós terminamos a nossa administração com 92% de aprovação, segundo as pesquisas da época. Significa que até quem não votou em nós acabou concordando que o nosso governo foi bom. E, de fato, com todo o respeito que eu tenho, acho que todos os prefeitos ao longo da história fizeram alguma coisa. Não sou daqueles que acham que só nós fizemos. Mas, com todo o respeito a todos que nos antecederam, quem colocou o Sistema Único de Saúde em Caxias de pé fomos nós. Antes era um sistema muito incipiente. Quem criou o quadro de servidores da saúde com os concursos públicos foi a nossa gestão. Quem criou o primeiro pronto atendimento 24 horas foi a nossa gestão. Quem fez o Hemocentro fomos nós. Quem trouxe para cá a SAMU, quem trouxe para cá a farmácia popular, que infelizmente acabaram com a farmácia popular, fomos nós que criamos o SAMU, fomos nós que fizemos a farmácia popular, né? Fomos nós que trouxemos o programa de saúde da família. Então, nós precisamos retomar essas coisas, porque a saúde é fundamental. A saúde é decisiva para a economia, ainda mais agora, durante a pandemia. Tanto que eu tenho dito na campanha que saúde e economia têm que andar de mãos juntas.
né, de mãos dadas nesse momento para a saúde ajudar a economia a poder funcionar plenamente e a economia funcionando plenamente ajudar a saúde, porque se a economia gira mais, o poder público também arrecada mais. Então, essas questões todas a gente procurou apresentar durante a campanha, né, para que a gente possa levar Caxias para frente de novo. Nós queremos que Caxias volte a crescer, né, que gere emprego, renda, apresentamos propostas concretas nesse sentido, porque, independente de mudar ou não mudar a política econômica nacional, dá para a prefeitura fazer muita coisa nessa questão da geração de emprego e renda, que minimiza o problema do desemprego na cidade. Mas, infelizmente, a prefeitura não tem feito. Primeira coisa a fazer uma modernização tecnológica ali, não é possível. Eu assumi como prefeito, André e Ariel, em 1997, os primórdios da internet no Brasil. A internet chegou no Brasil em 95. Nós não tinha banda larga, era acesso discado, era mais lento, não tinha smartphone, era telefone celular, né? Então, nós levamos as primeiras questões digitais que foram feitas na prefeitura, foi a minha gestão que fez. Só que de lá para cá, desde que eu saí da prefeitura, mudou tanto tecnologicamente, né? As tecnologias da informação andaram tanto para frente, com banda larga, com smartphone e tantas outras coisas, que é inadmissível que ao longo desses anos a prefeitura não tenha investido em tecnologia da informação e as pessoas não tenham aplicativos ágeis para acessar serviços que hoje as pessoas são obrigadas a ir até a prefeitura para acessar determinadas coisas, para solicitar determinados serviços, gastando tempo e dinheiro, e a prefeitura gastando mais também para resolver isso. Então, essa é a primeira coisa que tem que fazer para modernizar e para também permitir. E isso tudo vai gerar emprego e renda na cidade, porque precisa de desenvolvimento tecnológico, precisa de startup, precisa desenvolver aplicativo, precisa fazer todas essas questões, né? Nós temos defendido o seguinte: a crise que nós vivemos hoje é muito forte, já era grande e a pandemia agravou mais ainda. Então, a prefeitura precisa se reinventar, não dá para ter uma administração, né, achando que a gente está em condições normais de temperatura e pressão, vamos dizer assim, né? O que eu digo que é reinventar? Tem que ter mais ousadia, inclusive no auxílio e no apoio às empresas. Por isso que a gente tem dito que nós vamos inclusive criar programas especiais, porque muita microempresa está endividada, não conseguiu pagar tributo na prefeitura. Nós vamos criar um programa de parcelamento com descontos especiais. Novas micro e pequenas empresas, nós vamos isentar de pagamento de tributos e taxas municipais no primeiro ano. Novas empresas que se instalam em Caxias, nós vamos mandar uma lei para dar um incentivo fiscal de devolução de parte do ICMS que vai ser gerado nos primeiros anos de funcionamento, para gerar emprego. Se as pessoas tiverem emprego, tiverem renda, o comércio vai vender mais, a indústria vai produzir mais, a agricultura também vai ter como colocar melhor os seus produtos, e consequentemente, né, com mais gente empregada, com a economia andando melhor um pouco, a prefeitura vai arrecadar mais. Então, precisa ter mais ousadia nesse momento. Nós apresentamos a proposta de colocar aqui em Caxias também um novo modal de transporte, né? E aí teve candidato, não vou citar nome aqui, porque enfim, não quero fazer crítica a ninguém, mas disseram que isso não era possível, que isso não aconteceria, né? Que não tem como fazer um veículo leve sob trilho. Meu Deus do céu, né? Evidente que tem, você pode fazer licitação para fazer a concessão desse modal, a iniciativa privada fazer investimento, você pode fazer parceria público-privada, onde a prefeitura coloca uma parte, e o empreendedor privado coloca uma parte, e esse tipo de veículo é produzido em Caxias, a fábrica que produz isso em Caxias, vai gerar emprego em Caxias, né? E de repente outras prefeituras se animam e fazem, e daí vai gerar mais emprego ainda. Então, quando eu digo, é preciso reinventar a administração em momentos de crise, e não ficar pensando pequeno, porque Caxias não pode mais pensar pequeno, nós temos que ir para frente e dar oportunidade para as pessoas terem uma qualidade de vida melhor na nossa cidade. Candidato, as informações que nos chegam dos levantamentos de diversos partidos, né, inclusive da sua coligação, mas de outras também, pesquisas internas, como são chamadas, coloca um certo favoritismo ao seu nome chegar ao segundo turno. O senhor acredita nessa condição de chegada
E emendando nessa questão, qual é a expectativa para a composição da Câmara de Vereadores dos partidos da base da sua coligação? Olha, Ariel, se eu não vou falar de pesquisa, porque não teve nenhuma pesquisa registrada, né? Então, Levantamentos. qualquer coisa, né, seria... Eu sempre disse que pesquisa não ganha eleição, que as pessoas não têm que votar por causa de pesquisa, tem que votar de acordo com a sua convicção. O que a gente sente nas ruas é uma grande adesão à nossa campanha. Tá? Nossa campanha foi num crescendo. Olha, eu já fiz várias campanhas eleitorais, né? Eu digo o seguinte: eu não vi nenhuma hostilização. Olha, não enche uma mão o número de pessoas que tiveram conduta hostil em relação à nossa candidatura nessa campanha. Em 96, quando eu fui prefeito, eleito, quando eu me elegi prefeito, era uma campanha que tinha até mais hostilização, que era uma campanha muito polarizada, muita fanatização de um lado ou de outro. O que a gente vê nas redes sociais, aquelas coisas que as pessoas postam, a gente não vê nas ruas. A gente não sente isso nas ruas. Nas ruas a gente sente, né, as pessoas recebendo material com... Né, raríssimas são as pessoas que não querem receber o material. A gente fez caminhadas por vários bairros, não conseguimos passar em todos, porque a campanha foi curta, mas todos os dias nós fazíamos atividades e caminhadas em bairros. Fomos muito bem recebidos. Então, nós temos sim a expectativa de que nós chegaremos em primeiro lugar nesse primeiro turno. Nós temos essa expectativa. Nós respeitamos todas as candidaturas. Né? Eu acho que todas elas merecem o nosso respeito. Eu não tenho nenhum inimigo ali. Eu tenho adversários políticos. Né? E vi ao longo da campanha, nos debates que a gente fez e nas propostas programáticas, questões que são, às vezes, parecidas. Né? Tem propostas nossas que também são propostas de outras candidaturas. E tem coisas que nós defendemos e eles não defendem, e tem coisas que algum candidato também apresenta e que nós também não apresentamos. Se eu for eleito prefeito, eu não vou ter problema nenhum de absorver uma boa proposta que algum outro candidato apresentou. Vou ligar para ele e dizer: olha, fulano, eu vi que tu apresentou isso na campanha, nós não apresentávamos, eu vou implementar. E vou dizer que estou implementando porque a proposta que eu vi na campanha foi tua. Né? E vou chamar eles para conversar, sem problema nenhum. Né? O prefeito tem que ouvir a todos, nós vamos governar para todos. Tá? Vamos priorizar as pessoas que mais precisam? Sim, vamos priorizar as pessoas que mais precisam. Aquelas que ainda não têm a infraestrutura adequada, aquelas que precisam da saúde pública, aquelas que precisam da educação pública, porque não têm recursos para pagar um plano particular ou uma escola particular. Essas pessoas nós temos que priorizar. O bairro que não tem infraestrutura, ele tem que ser priorizado em relação a um outro bairro que já tem uma boa infraestrutura. Mas se a cidade toda melhora, todos ganham com isso. Todos ganham com isso. Né? Então, esse é o nosso objetivo, fazer um governo de diálogo, com participação. Vamos trazer de volta o orçamento participativo. Então, eu senti muita simpatia nas ruas, né? Mesmo pessoas dizendo assim: olha, eu não vou votar em ti no primeiro turno, mas se meu candidato não for para o segundo turno, eu voto em ti. Eu ouvi muito isso também, né? Muitas pessoas dizendo isso, né? E muitas pessoas abrindo voto, dizendo: lá em casa todo mundo vota com vocês, e coisa e tal. Agora, quanto à Câmara de Vereadores, sempre é difícil tu fazer projeções, né? Nós tínhamos uma avaliação no início da campanha, que a nossa coligação são 3 partidos, né? Nós avaliávamos que a nossa coligação teria condições, entre os 3 partidos, de eleger de 3 a 4 vereadores. Mas como a campanha cresceu muito, nós estamos avaliando que, eventualmente, até dê para eleger mais. Mas é aquilo, né? Projeção é projeção. E o que é mais difícil é tu projetar como é que vai se dar. São mais de 400 candidatos, né? E agora tem uma regra nova, inclusive, para o vereador, que é o cálculo da sobra, né? É novo. Então, é uma regra nova que... E a primeira eleição sem coligação para a Câmara de Vereadores, né? Até aproveitando para informar a quem nos assiste, né? Cada partido concorre separadamente. O que eu acho muito positivo, eu inclusive votei favorável a essa mudança na legislação, quando eu era deputado federal, quando foi feita essa mudança na legislação, porque isso vai fazer com que aqueles partidos, assim, que muitas vezes são muito pequenos e não tem, e acabam, né,
assumindo uma condição assim de ter tempo de TV para negociar apoio e coisa do gênero. Eu acho que esses partidos ou eles de fato se organizam e elegem pessoas, ou eles vão deixar de existir e essas pessoas vão ter que ir para outros partidos. É evidente que o Brasil não tem mais de 30 ideologias e propostas filosóficas, vamos dizer assim, né, para justificar tanto partido político. Então, eu creio que isso vai ajudar a ter uma redução do número de partidos para aqueles que têm, de fato, alguma, mesmo que se filiando, digamos assim, alguma vertente ideológica, tem alguma nuance um pouco mais diferenciada de outro, né? Vamos dizer, um mais à direita, outro mais à esquerda, outro mais ao centro, mas aí tem um de centro-direita, tem um mais à direita, tem um de centro-esquerda, tem um mais à esquerda, né? Então, eu acho que isso vai ajudar o fato da legislação ter mudado. Candidato, eu gostaria de encaminhar a última pergunta, a gente está sobre o tempo. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os eleitores caxienses que lhe receberam, ou aqueles que nos assistem ou nos assistirão daqui para frente. Olha, para quem ainda não votou, né, eu conclamo que vote, né? Compareça às urnas, vote, é um exercício importante da democracia, né? Analise as propostas que os candidatos apresentaram, analise também o histórico desses candidatos, né? Eu tenho 28 anos de vida pública. Fui vereador, fui deputado estadual, fui deputado federal, fui prefeito, fui ministro de Estado, né? Nunca sofri qualquer condenação. Respondi só uma vez a um processo, bem no início da minha vida pública, quando eu era vereador, no segundo ano de mandato. Os vereadores naquela época resolveram fazer uma interpretação da lei e acharam que tinham direito a um aumento de 99% dos seus salários. E eu dizia que não tinha esse direito. Eles estavam fazendo uma interpretação equivocada da lei. Mesmo assim, a Câmara resolveu se autoconceder esse reajuste. E eu, como era contra, e achava que era errado, eu, todos os meses, fazia a devolução do valor que tinha sido acrescentado ao salário. E aí um advogado entrou com uma ação popular e todos os vereadores viraram réus. Eu fui absolvido, porque eu provei que eu não tinha sido beneficiário do aumento, porque eu devolvia todos os meses os valores, tinha os documentos que comprovavam que eu depositava na conta da prefeitura o valor da diferença desse aumento. A única vez que eu respondi a algum processo, né, e fui, obviamente, inocentado. E também, como eu falei, enfim, fui deputado federal, né? Você sabe que dá muita fake news, né? Em época de campanha é uma coisa de louco. Outro dia, uma cidadã disse assim, eu ia votar no senhor, mas eu fiquei sabendo que o senhor votou contra os aposentados. Mas quando que eu votei contra os aposentados? Nunca votei contra, aliás, fui contra a reforma da Previdência. Mas como é que posso? Votei contra essa proposta da reforma da Previdência, mas alguém tinha dito para ela que eu tinha votado a favor, sei eu que disseram para ela. Então, acho que, assim, ver o histórico da vida dos candidatos é importante para tomar a decisão do seu voto. E o programa que estão propondo, obviamente, né? Então, eu faço esse chamamento às pessoas para votarem e aqueles que ainda estão indecisos, que façam esse exercício. Ainda há tempo de fazer e participar, né? E votar no dia de hoje. Tá certo. Candidato Pepe Vargas, do PT. Candidato, o senhor votou logo no início da manhã, né? Eu tenho por hábito votar sempre no início da manhã. Eu, como já passei dos 60, também estou naquele grupo que podia votar a partir das 7 da manhã. Mas mesmo assim, eu fui votar, era 8h20, né? Eu imaginei que, de repente, as pessoas um pouco mais idosas iriam votar primeiro, né? Vocês sabem que o idoso acorda sempre mais cedo que os jovens, né? Então, eu disse, vou esperar um pouco, depois eu vou votar. Mas eu sempre tenho por hábito votar na primeira hora da manhã, né? Depois acompanhei a Ana, minha esposa, que foi votar também. Nós votamos em locais diferentes, depois dei uma circulada em algumas sessões eleitorais, depois acompanhei o Cláudio Libardi, nosso vice, que vota. Eu voto aqui no Carmo, a Ana vota ali na prefeitura, o Libardi vota lá no Colégio Imigrante, colégio onde, inclusive, eu fiz o meu ginásio, estudante do Colégio Imigrante. Boas recordações ao entrar lá no prédio hoje de manhã. Tá bem. Tá bem. Um abraço para vocês, um abraço para sua participação.
Obrigado, candidato. Muito bem, obrigado. Esse foi o candidato Pepe Vargas, e nós já temos aqui na linha o candidato Adiló de Domênico, candidato do PSDB, que também nos dá a honra de participar desta série de lives que estamos fazendo nessa cobertura especial das eleições, nesse domingo, entrevista com os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul. Candidato Adiló, o senhor me ouve? Ouço sim, estou ouvindo. Muito bem. Candidato, que resumo o senhor pode fazer desta campanha até agora, porque ainda temos mais alguns minutos, algumas horas de votação? Olha, primeiro cumprimentar a ti, André, e o Ariel, cumprimentar a todos os telespectadores e dizer que a campanha realmente ela foi muito diferente. Encerrou ontem à noite, né? Hoje estamos em processo de votação, faltam ainda 2h40, mais ou menos, que dá tempo quem não votou ainda votar. Mas ao longo dessa minha vida eu nunca tinha visto uma experiência igual, uma campanha difícil, eu acredito que para todos os candidatos. Nós ainda levamos uma pequena vantagem em relação a caminhar nos bairros, porque tem sido a nossa rotina. Eu não sou uma pessoa de gabinete, dificilmente eu fico no meu gabinete, eu tenho o hábito de circular. À medida que vêm os pedidos dos contribuintes, as demandas, eu sempre, ao longo da minha vida, organizei por bairro, por região, e aí eu visito aqueles locais e aquelas pessoas que solicitam as nossas demandas. Então, isso nos facilitou muito, porque nós não estávamos agora indo em função de uma campanha, mas sim retornando lá, levando as nossas ideias, as nossas propostas e pedindo, obviamente, o apoio para esta caminhada, que é um direito justo de qualquer candidato, e fomos muito bem aceitos. Hoje eu tenho que, de forma muito carinhosa, agradecer a todos os caxienses que nos receberam de forma respeitosa, independente de concordar com as nossas propostas ou não, nós fomos muito bem recebidos, até por esse histórico de circular, das pessoas terem o hábito de nos enxergar no bairro, visitando, caminhando. Mas uma campanha difícil, ainda mais nos últimos dias, com esse calor aí, de caminhar o dia inteiro de máscara, no sol. Mas, claro que isso não foi apenas para nós, foi para todos os candidatos. Tendo agenda à noite para cumprir, eu tenho o hábito de levantar muito cedo, sempre, independente da hora que eu vou dormir, eu levanto por volta das 5h30 sempre. 2 vezes por semana eu pratico academia das 6 às 7, que é um horário que não me atrapalha depois da rotina do dia, né? Então, a máscara foi um agravante. E no início da campanha nós enfrentávamos um adversário muito poderoso, que era uma tendência da abstenção, do voto branco e do voto nulo. Mas graças ao trabalho de todos os candidatos, inclusive a vereadores, os candidatos à majoritária, isso aí a gente percebeu claramente nos últimos dias uma mudança dessa tendência. Porque é o poder que o eleitor tem na mão, ele não pode abrir mão desse poder, do seu voto. É neste momento que ele tem que tomar a decisão. Depois, por 4 anos, ele vai ter que acatar aquilo que a democracia nos oferece. Independente de a gente gostar ou não, uma vez a pessoa eleita, investida do cargo, ela está aí pelos próximos 4 anos para comandar os destinos da nossa Caxias. Então, é muito importante. A eleição para prefeito e para vereador talvez seja a eleição que diga respeito a mais próxima da rotina de cada cidadão. Candidato, boa tarde, candidato Adiló. Ontem nós estivemos, eu e o André acompanhamos, passamos a tarde ali na Praça Dante, e o senhor chegou por volta de 5h, 5h30, teve uma mobilização grande. O senhor, o Neri, a sua vice, a Paula Iores, o prefeito Flávio Cassina, e até o ex-prefeito Mansueto Serafini também participou, e correspondeu às informações que nos chegam de um crescimento da sua candidatura. O senhor acredita que, pelos levantamentos internos que os partidos sempre fazem, dizem que não, mas fazem,
O senhor acredita que está realmente disputando uma vaga de segundo turno entre os principais, com maior potencial para isso? Qual é a sua avaliação e expectativa para o resultado? Olha, nós começamos em junho do ano passado, nós começamos muito cedo. A aliança que nós fizemos com a Paula Iores foi por afinidade. Na época eu estava no PTB, ela no PSDB. Nós ajustamos com o deputado Nerio Carteiro também pela afinidade, pela maneira com que ele trabalha, que se identifica muito conosco. Então a gente já vinha há bastante tempo semeando. Evidentemente que agora nós temos aí diversos candidatos, bons nomes à disposição, mas nós procuramos levar também a nossa proposta de forma muito humilde, com o apoio do deputado Meri. A Paula Iores se mostrou uma parceira muito capaz, muito competente. Ela é uma psicóloga organizacional, ela tem essa habilidade de ouvir as pessoas. Ela ouviu mais de 50 servidores públicos nos mais diversos setores para entender as dificuldades, por que essa máquina tão pesada e tão lenta ela anda, e às vezes a população reclama do servidor. O servidor não tem culpa, ele quer que a coisa ande, mas nós precisamos colocar na mão dele ferramentas adequadas de informática, de gestão, mas acima de tudo, o que a Paula identificou? Um emaranhado de leis, e eu me coloco no meio disso, porque nós, vereadores, muitas vezes aprovamos leis e até um pouco equivocada. E esse emaranhado de mais de 9.000 leis, hoje não dá segurança jurídica para o servidor despachar um processo com a rapidez que o cidadão exige. E ele fica angustiado, o servidor não está satisfeito com isso. Isso foi a escuta que a Paula fez. Então, esse trabalho de discutir um plano para Caxias, de fazer escuta com os servidores, de fazer visita nos bairros onde a gente tinha por hábito de estar presente, eu acredito que realmente nos deu um crescimento na campanha, principalmente agora na reta final. Mas a gente tem muito respeito pelos demais candidatos, tem muitos candidatos bons que a gente respeita, e certamente quem vier a ser o prefeito de Caxias do Sul, nós estaremos nos colocando à disposição para contribuir, para colaborar, porque a nossa cidade precisa de muita união, nós precisamos convergir forças. E nós não vamos nos afastar de Caxias, independente do resultado que vier. Evidente que se formos nós escolhidos, é o que nós desejamos, mas a gente saberá respeitar. O que não pode acontecer é o que aconteceu no governo passado, onde eu fui 2 vezes ao gabinete do prefeito me oferecer para contribuir na área da CODECA e da Secretaria de Obras e não fomos ouvidos, não houve abertura, o governo se isolou. E quando a gente ouve a população, a gente erra menos. E se a gente percebeu que errou, é muito importante ter a capacidade de imediatamente voltar atrás, corrigir o rumo, porque não é feio errar. Errar por tentar acertar, por tentar fazer. O triste é tu persistir no erro contra toda a vontade da população, contra a lógica, e isso tenho certeza que nós temos essa capacidade, é da nossa índole. A Paula tem esse sentimento também muito bom de ouvir as pessoas. E o deputado Neri, então, nem se fala, que foi um parceiro que tem esse lado aí muito simples e que se identifica muito conosco. O ex-prefeito Mansueto também tem sido um conselheiro muito importante. Eu acho que tudo isso somado realmente nos deu um crescimento aí na reta final, mas nós temos que aguardar aí o eleitor é soberano. E a única coisa que a gente pede é que o eleitor analise bem o currículo passado, histórico de cada um dos candidatos, para que ele possa tomar a melhor decisão em prol de Caxias. Candidato, o senhor, a gente entrevistou uma série de lives, os 10 candidatos dos 11, e lá naquela entrevista o senhor já tinha dito, aliás, foi o único candidato que acabou dizendo qual era a expectativa de formação de bancada. O senhor disse que a coligação deve fazer entre 7 e 8 candidatos. O senhor continua com essa mesma expectativa? Tem uma expectativa mais otimista do que essa ou uma mais pessimista? Eu acredito que talvez nós façamos um vereador a mais. Eu continuo com a expectativa de 7 a 8 candidatos,
com a possibilidade de chegar a 9, porque a legenda ela ajuda bastante, a gente sabe, e é por isso que nós temos tantos candidatos a prefeito, e o que existe de diferente no nosso grupo, de em torno de 140 candidatos, é que eles tiveram um treinamento prolongado. Nós começamos em março, com palestra, com orientações, a função do vereador, assessoria jurídica, desde palestras da ética na política e por aí adiante. Foi feito um investimento muito forte nessa área, com voluntários, com pessoas que se dispuseram a vir dar essas palestras. Toda semana nós reunimos um grupo. A pandemia nos criou muita dificuldade, mas apesar de tudo isso, a gente não desistiu, com todo cuidado, com o uso de máscara, com o distanciamento. A gente veio trabalhando muito forte esses pré-candidatos. E isso faz a diferença, pode ter certeza, porque em 2012 eu era o presidente do PTB, nós tínhamos vindo de uma eleição onde tínhamos feito 0 vereador. Coligado com o PDT, nós não tínhamos feito nem o vereador do PDT 3, nós, com uma votação um pouquinho menor que o PDT, ficamos fora, não fizemos o primeiro suplente, fizemos o segundo, o terceiro, e, se não me engano, até o 4º suplente. E aí, em 2012, nós investimos muito no treinamento e na preparação dos candidatos, e nós fizemos 3 vereadores. Isso pesa muito, a preparação dos candidatos, da nominata. Não dá para deixar para preparar a nominata de candidato a vereador em véspera da eleição. Então, a nossa coligação teve esse trabalho, e também o trabalho deles é que está refletido na nossa campanha, porque esse grupo foi para a rua preparado, motivado, e nos ajudou muito, pode ter certeza, a levar nossas propostas, nosso plano de governo. Só a título de informação, aproveitando a fala do candidato, os partidos que apoiam o candidato Adiló de Domênico, da coligação Levanta Caxias, são o PSDB, atual partido do candidato, o PTB, ex-partido do candidato Adiló, e também o PSC, o Solidariedade e o PROS. Perfeitamente. 5 partidos pequenos, é uma tendência nossa, nós já, na época, dizíamos, vamos formar um novo eixo político em Caxias, dando uma opção para o eleitor, que não sejam sempre aquelas forças tradicionais, algumas criticadas pelo eleitor, e aí o eleitor tentou mudança na última eleição, mas não teve a sorte. Infelizmente, um prefeito que tinha, quem sabe, ideias boas, mas no momento que ele se isolou da população, não soube ouvir, ele acabou tendo dificuldade. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. Quem está no comando, seja de uma cidade, do estado, ele tem que ouvir a população, tem que ouvir os cidadãos para entender as suas dores, as suas dificuldades, e para errar menos. A gente erra, mas que seja por tentar acertar, por tentar fazer, e não por inércia, não por falta de iniciativa. E ouvindo as pessoas, o povo é muito sábio, o povo que orienta. Eu fui presidente da Codeca, eu consegui fazer um bom trabalho, não porque eu era mais inteligente do que os outros, não, porque eu tive o cuidado de ouvir os funcionários em todos os setores, e eles me ajudaram muito. Na Secretaria de Obras, a mesma coisa, o pessoal me ajudou muito, eu fui muito ajudado, porque a gente se reunia e ouvia as pessoas mais humildes, porque no setor quem entende é quem trabalha, não somos nós que chegamos ali para administrar. A gente tem que ser o organizador, observador, ver aonde tem desperdício para corrigir, aonde dá para apresentar uma proposta que dê um retorno melhor, e assim nós fizemos, descentralizando a Secretaria de Obras, colocando o rastreador em toda a frota, né? Da Codeca nós implantamos a coleta mecanizada também, que lamentavelmente não foi adiante, é um projeto fantástico, que reduz custos, que melhora a limpeza da cidade, mas ele tem que ser bem cuidado, e ele tem que ser expandido. Hoje, Caxias já deveria estar com uma área bem maior de cobertura dos contêineres do que aquela que nós deixamos. Lamentavelmente, depois de 2012, nenhuma fase de contêiner foi colocada em Caxias. E hoje a Codeca está numa situação financeira parecida ou até pior do que aquela que eu peguei em 2005. Ela está por um fio. E nós temos que ter muito cuidado, porque a questão do lixo em Caxias, ela é a cobiça de grupos econômicos poderosos, e não é de hoje. Não é de hoje que se tenta
derrubar a Codeca para botar a mão no resíduo, no lixo de Caxias. Muito cuidado, o eleitor tem que ter esse cuidado para nós não termos amanhã depois uma das contas mais pesadas que seja uma coleta de lixo. André, como é que nós estamos de tempo? Candidato, estamos sobre o tempo. Eu gostaria que o senhor falasse, deixasse uma mensagem para o eleitor de Caxias. Eu quero agradecer essa cidade maravilhosa que me acolheu há tantos anos. Aqui são 51 anos que eu moro aqui. Aqui eu constituí família. Aqui eu estive casado por 41 anos. Hoje tenho 4 filhos maravilhosos. Minha esposa me deixou. Mas eu tenho um carinho por Caxias do Sul. Eu devo muito a essa cidade. Eu procurei, ao longo dos anos, retribuir como presidente da Fundação Caxias, como presidente do Conselho da Codeca, ajudando a implantar a coleta seletiva em 1991, como presidente da Codeca 2005 a 2012, como secretário de obra 2013 a 2016, trabalhando muito forte para combater os alagamentos. Então, mas eu preciso retribuir mais ainda essa cidade. Então, se eu tiver oportunidade, pode ter certeza que eu vou retribuir. Agradeço o carinho de cada um dos cidadãos que nos receberam nessa caminhada e nós vamos saber respeitar de forma muito humilde a decisão do eleitor caxiense. Um grande abraço a todos, um bom final de domingo para cada um e parabéns ao trabalho que vocês da imprensa estão fazendo, que vocês não conseguem tirar folga ao feriado quando querem, lamentavelmente. Então, muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. A gente estava tentando aqui fazer com que o senhor pudesse... O senhor já viu algum dos candidatos hoje, dos seus adversários? Hoje? Encontrei o candidato lá no bairro Cruzeiro votando. Um candidato. A gente andou dando uma circular. Estava tentando agora fazer esse link com o candidato, com o nosso próximo entrevistado. Ele já está... Vou ver se ele me dá um sinal positivo que ele pode entrar. Néspolo, posso te colocar no ar? Faz um positivo que eu te enxergue. Posso? Isso. Então, vou lhe dar a oportunidade de falar com um outro candidato, que é o nosso próximo entrevistado, só por uma troca de cumprimentos, candidato Adiló. Ok. Oi, Adiló. Tudo bem, campeão? Tenho o maior carinho pelo Adiló, um respeito enorme pelo trabalho dele na Codeca, me ajudou muito na festa da uva, então, parceirão de sempre aí. Se tiver no segundo turno, eu vou estar com ele, com certeza. Néspolo, quero te desejar boa sorte, sabe do respeito que a gente tem por ti, batalhamos juntos em 2016, né? Então, meu respeito, e como eu disse antes, temos ótimos candidatos colocando suas propostas para Caxias. Abraço, Néspolo, boa sorte. Obrigado, querido, e conta comigo se estiver no segundo turno, Adiló. Abraço, querido. Obrigado, candidato Adiló. Adiló de Domênico, que participou dessa entrevista. Agora a gente encerra a entrevista com o candidato Adiló e damos início à nossa última entrevista, a 10ª entrevista de hoje, nesta cobertura especial, ouvindo os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul. Candidato Edson Néspolo, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui para conversar comigo, com o Ariel, com os nossos espectadores aqui do Serra em Pauta. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Ariel. Boa tarde. A todos que nos acompanham aí, muito obrigado pela oportunidade que vocês nos dão aí de estar junto com vocês. Candidato, como é que o senhor que análise o senhor faz dessa campanha diferenciada, uma campanha com uso de máscara, uma campanha onde muitos caxienses perderam seus familiares por conta da Covid, do coronavírus? Que análise o senhor faz desse período? Uma campanha atípica, né, André? Totalmente diferente. Mas, enfim, também é mais um aprendizado que a gente leva para a nossa vida, né? A gente aprende a todo dia que aquilo que a gente imaginava, corpo a corpo, boca de urna, aquelas coisas que a gente já achou que tinha passado há 10, 20 anos, agora ficou mais que provado, né?
a campanha ela vai ser cada dia mais tecnológica, mais virtual. Os Estados Unidos já tinham nos ensinado isso, outros países também, e também nos ensina a pandemia aqui. Não tem milagre, tem que agora a tecnologia que não tem na prefeitura, a tecnologia que ninguém investiu nos últimos anos, e eu respeito sempre, alguém pensou em obras, em coisas do social, mas infelizmente a gente não pensou na questão da tecnologia. Estão pagando um preço enorme em Caxias. Um enorme para girar a roda, para girar a economia, para ter funcionamento da educação, da saúde, de tantas outras áreas. Então, eu digo para ti, campeão, a pandemia nos ensina a dar valor para as pessoas, para valorizar nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, coisa que a gente não fazia normalmente, muito assim, não. Eu sempre tive na família o meu berço de Porto Seguro, mas a pandemia nos ensina muito, até a gente ser mais digital. Candidato, existe uma expectativa muito grande sobre a composição do segundo turno dessa eleição, né? A gente tem acesso a informações de levantamentos que as coligações dos partidos fizeram, e basta olhar para a eleição passada, né? Se o candidato Pepe Vargas conservar o seu eleitorado de 2016, que quem acompanha o contexto político sabe que é um eleitorado bastante fiel, né? Esse eleitorado da esquerda, do PT, muito possivelmente ele consiga uma vaga no segundo turno, e a outra sendo disputada por diversos nomes, e o senhor, com uma votação muito expressiva em 2016, é considerado um dos favoritos para essa vaga. Inclusive com o candidato Adiló, a quem o senhor recém cumprimentou, e outros que estiveram na base do governo Sartori ao seu, e entre os demais pode sempre surgir, né? Nunca sabe o que vem das urnas, alguma outra possibilidade. O senhor assume esse favoritismo, confia que assume que é um favoritismo para o segundo turno, ou ainda prefere adotar cautela? Assim? Qual é o seu nível de confiança para a ida ao segundo turno? Essa questão de favoritismo, Ariel, essa aí parece uma coisa de soberba, de arrogância, do cara se achar mais do que é, né? Mas eu tenho muita convicção. Nós vamos estar hoje no segundo turno, sim. Acredito também que será nós e o Pepe, por tudo que a gente viu nos últimos dias, pelo crescimento da nossa campanha, pelas nossas propostas que a gente deu exemplo de não criticar, sabendo que depois tu tem que harmonizar. E não harmonizar para trocar favor, para dar cargo, isso aí esquece, o Unesco não está para ir para isso, né? Mas harmonizar para governar Caxias, e Caxias está acima das diferenças e das vaidades. Então, por tudo isso, pelo carinho ontem de uma mega carreata, pelos depoimentos de inúmeros candidatos a vereadores, assim, de outras coligações, de pessoas ligadas a outros partidos que na última semana deram apoio para nós, que eu nem imaginava. Claro que vou preservar isso aí, até por segredo a ele. A nossa candidatura chegou muito forte, muito vibrante. Quando a gente se lançou, que o candidato Sartori não quis concorrer, e por opção dele, a gente ficou extremamente dividido, e isso nunca é bom, né? E eu imaginei que no primeiro momento a gente não sabe, e eu tenho experiência de campanha, eu poderia fazer um fiasco, poderia fazer 2%, 3% dos votos e ia acontecer isso. Mas hoje tenho a certeza que a nossa votação é muito seletiva. Isso é uma coisa que não adianta eu falar para o André, que tem experiência, para o Ariel, que tem muita experiência, se vocês não estão sentindo isso na rua. Então, nós chegamos muito forte, nós devemos estar hoje no segundo turno, sim. Acho que a nossa disputa é com o Pepe mesmo. E a partir daí é uma nova eleição, mas eu estou muito feliz com tudo que aconteceu, com toda a nossa caminhada, nossas propostas concretas, sem atacar ninguém, proposta consistente, não para ser aí um aventureiro. Então, tudo isso me dá uma condição muito firme E não adianta eu estar falando aí às 3 horas da tarde de um assunto que depois não se confirmar. Então, vocês vão ver no final da tarde que a nossa votação será muito grande. Os compromissos foram enormes, também pela redução desse período da campanha, e normalmente os candidatos optam por atender a imprensa até pelo período da manhã, e depois
preferem ficar mais reservado. Nesse momento de pandemia que a gente vive, também dá essa possibilidade de se falar como a gente está falando, virtualmente. Acredito que o senhor deva ter feito muitas entrevistas assim ao longo do dia também. A minha próxima pergunta é a seguinte: o senhor tem o peso de carregar a sua própria candidatura, mas também tem uma eleição para a Câmara de Vereadores, que é importante para tornar o governo mais sólido. Que projeção o PDT faz de eleger candidatos? Olha, André, eu tenho assim, se confirmar o nosso crescimento, eu repito, né? Nós estamos falando das hipóteses aí por convicção, né? Se confirmar nosso crescimento, que a gente possa chegar aí a 20%, ou próximo disso dos votos, ou mais que isso, eu acredito que a gente pode estar beliscando a 4ª vaga, inclusive. Eu tenho, assim, uma convicção que a gente pode fazer 3 vereadores no PDT. O PDT talvez vai ser, de novo, a legenda que mais vai fazer voto. O 12 é muito forte. É aquela turma que remete ao Brizola, aquela saudosismo. 1 e 2 também é os números mais fáceis de digitar. E como a gente sabe que a eleição para vereador vai ser a mais de abstenção ou de não votar na história, porque é a primeira que não tem programa eleitoral para vereador. Enfim, por tudo que a gente viu, é totalmente diferente, né? E a quantidade de pessoas que ontem, me abordaram para saber de vereador é impressionante, né? Isso tu leva para a média de população, é enorme. Mas eu tenho uma expectativa que a gente vai fazer de 3 ou 4, que o PP vai fazer 1 a 2. E óbvio que não dá para administrar com isso. Mas eu quero ser muito claro na minha afirmação, André. É lógico que eu preciso de maioria, qualquer um que vai ir para a Câmara vai ter que trabalhar com maioria, não dá para ir para uma aventura como aconteceu há 4 anos atrás. Mas não vai ser uma composição para troca de favores. Obviamente que quem sempre esteve comigo vai estar, mas eu quero fazer um governo para realização, um governo com convicção. Eu trabalho demais, eu exijo demais de mim, e quem trabalhar comigo vai ter que ser esse perfil que vai saber empreender, o que quer empreender, o que quer fazer um projeto, o que quer buscar recursos para viabilizar o projeto. Então, não tem muita conversa. Eu não vou te dizer assim, André, que 100% será um secretariado apolítico. Não, isso não existe. Mas que o meu secretariado, 80% do jeito que está, o meu, do Edson e da nossa equipe, ele será de perfil empreendedor, que é uma nova visão que nós vamos adotar para o Caxias, não tenha dúvida disso. Então, vamos trabalhar muito mais a nível de candidatos a vereador. Nós não vamos, assim, estar se relacionando com um partido político para pegar um peso enorme sobre as nossas costas. Nós queremos ter tranquilidade para administrar bem. Candidato, o nosso tempo a gente está buscando fazer de forma equânime para todos os concorrentes. Eu não sei como é que a gente está de tempo, André, né, com o Nespo. Temos ainda mais 1 minuto. Certo. Isso. Então, eu posso encaminhar a última pergunta, então, candidato Edson Nespolo. A sua mensagem para o eleitor, para a comunidade caxiense, né, de finalização da campanha, assim, uma mensagem da forma que o senhor quiser expressar com relação à eleição, à votação e à campanha em geral. Me acredito assim que eu não sei tudo, né, Ariel? Tem que saber todo dia, a gente aprende e aprende com os tombos da vida também quando a gente se acha mais do que é. Mas eu estou muito preparado para ser prefeito, sabe? Eu vou trabalhar com o diálogo, construção coletiva, ser arrojado. Caxias não pode pensar pequeno, tem que pensar grande, fazer coisa grande. Fiz isso na Festa da Rua, fiz isso nas secretarias que eu administrei, e é para isso que eu quero ser prefeito, para a gente realizar coisas que novamente voltem a envaidecer o caxiense, que volte a ter orgulho da nossa cidade. Então, gente, obrigado a todos, obrigado a vocês que sempre te deram esse espaço democrático e que as pessoas votem no melhor que acham, e eu, como há 4 anos, vou respeitar democraticamente o voto das urnas. Tenho convicção que vamos estar lá no final da tarde, mas se também não der,
não é o fim do mundo. Caxias vai saber escolher os melhores. Mas certamente estaremos e vamos continuar o nosso diálogo na próxima semana para construir uma grande Caxias, com alternativas agora e para depois executar isso que a gente vai propor. Obrigado a todos. Muito obrigado, candidato Edson Nespolo. André? Obrigado, Nespolo. Um bom restante de votação aí para ti e para todos que te acompanham. Um abraço. Só um detalhe, né? Eu ia perguntar onde ele ia acompanhar a apuração, mas depois a gente checa a informação. Exatamente. Ele acabou saindo. Eu acabei tirando ele antes da pergunta, antes do encaminhamento da pergunta. Mas a gente checa com. Muito possivelmente, para as pessoas, normalmente os candidatos acompanham a votação em casa, né? E conforme o andamento da apuração se direcionam para os comitês, né? E aí vale lembrar para quem está nos acompanhando que a partir das 17 horas nós vamos abrir outra live aqui no Serra em Pauta, na página do Serra em Pauta no Facebook, acompanhando toda a apuração de Caxias e região, dando prioridade para Bento Gonçalves, Farroupilha, Flores da Cunha, mas sobretudo Caxias do Sul, acompanhando a votação para prefeito e para vereador, em tempo real, colhendo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, divulgando, analisando e interpretando. Também vamos poder fazer uma apanhada da eleição em geral no país, com cidades importantes como Porto Alegre, as outras cidades do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Enfim, fica o convite para a partir das 17 horas. Os resultados devem estar, na grande maioria das cidades, até às 18 horas já concluídos. Caxias do Sul, a estimativa é em torno das 19 horas. Segundo a Justiça, entre 19 e 20, esse horário deve ser concluída a votação em Caxias. A apuração em Caxias do Sul. E depois disso, nós estaremos, eu e o André Tages, nos comitês dos dois candidatos finalistas para o segundo turno. É o cenário mais provável, evidentemente pode haver uma vitória de primeiro turno, mas o cenário mais provável é de segundo, para a transmissão das entrevistas coletivas ao vivo, direto dos comitês, e vamos procurar também conversar se for possível, com vereadores eleitos e demais candidatos, se quiserem manifestar apoio a alguém no segundo turno. Enfim, vamos fazer o máximo para trazer informação sobre o processo eleitoral, sobre o processo democrático, à comunidade de Caxias do Sul e àquele que nos acompanha. André. Exatamente. O trabalho ainda segue. Tem muito trabalho ainda pela frente no dia de hoje. A gente agora faz uma pausa nesse trabalho ao vivo, segue apurando informações offline, Ariel. Mas só recapitulando, desde as 9 da manhã, portanto, o Serra em Pauta deu início às entrevistas com os candidatos para colher informações de como avaliaram a campanha e projeção para a votação que se encerra daqui a pouco. E durante, então, desde as 9 horas, conversamos com Antônio Feldman, do Podemos, com Júlio Freitas, do Republicanos, com Vinícius Ribeiro, do Democratas, Marcelo Slavieiro, do Novo, Renato Toigo, do PSL, Carlos Búrigo, do MDB, agora à tarde, Nelson Darrigo, do Patriota, Pepe Vargas, do PT, Adilode Domênico, do PSDB, e Edson Nespolo, do PDT. O candidato Renato Nunes, do PL, optou por não conceder essa entrevista. O mesmo espaço foi oferecido para ele, mas por opção do candidato preferiu não conceder entrevista. Portanto, a gente encerra aqui essa live, que já vai 1 hora e 14 minutos agora. Terminamos aqui e a partir das 5 horas, eu e o jornalista Ariel Rossi Grifante retornamos, então, com o acompanhamento da apuração da eleição de primeiro turno neste 15 de novembro. Obrigado pela audiência de todos. Ariel, obrigado. Nos encontramos daqui a 2 horas, praticamente 2 horas. A parte mais entusiasmante do processo, acompanhamento dos resultados, e só deixando claro para as pessoas que a live vai ficar aberta
das 17 às 19 com certeza, possivelmente até perto de 20 horas. Então, se quiser informação com análise, com interpretação geral, região, estado, país, siga aqui, acompanhe conosco aqui na página do Serra em Pauta no Facebook. Muito bem. A todos, até daqui a pouco.